Candidato a prefeito Adilson Stuzata, por favor, se apresente aos internautas do pautascjp.com. Meu nome é Adilson Stuzata, eu sou filho de pequenos agricultores lá de Assis Chateaubriand, vim para São José dos Pinhais em 1999 para estudar e trabalhar. Como bancário eu fui funcionário do Bamerindos, depois como gestor público eu fui secretário do Trabalho premiado aqui em São José dos Pinhais, secretário de Saúde aqui de nossa cidade, fui superintendente no governo Gustavo Frutti e fui coordenador de geração de emprego e renda no governo Requião. Candidato, por que você quer ser prefeito de São José dos Pinhais? Eu escolhi São José para morar, estudar, trabalhar. Eu amo essa cidade. Eu quero fazer para São José o que os outros candidatos não conseguirão. Governar com autonomia, com democracia, dando oportunidade para todos que tenham uma ideia, tenham uma bandeira, possam ser ouvidos. A partir da escuta dessas pessoas que querem a São José melhor para todos, a gente vai definir a nossa equipe com autonomia, sem rabo preso com ninguém, escolher os melhores cargos técnicos aonde for necessário, os melhores quadros políticos aonde precisar de pessoas que tenham articulação tanto com o governo do estado como o governo federal para trazer recursos para a nossa cidade, para fazer esse atraso que a gente vive ser superado. Certo. Candidato, como você vê o atual cenário político de São José dos Pinhais? O cenário político de São José dos Pinhais, ele não pode ser desassociado com o cenário nacional, porque se o Brasil vai mal, São José também irá mal. E hoje, infelizmente, o Brasil vai muito mal. Infelizmente, o nosso governo federal está divulgando o seu ódio pelas redes, disseminando a raiva entre os países, principalmente os nossos países comerciais, parceiros comerciais como a Argentina, como a China, como os próprios Estados Unidos agora, numa fala infeliz sobre pólvora. E eu entendi que aquilo era uma ameaça de guerra. Então, em um país onde não se consegue unir o povo contra a pandemia, falar contra a vacina, isso dificulta muito o desenvolvimento de São José dos Pinhais, porque São José dos Pinhais não está desconexo do Paraná, não está desconexo do Brasil. Então, ao invés da gente ter um governo que unifique a nossa nação, pelo contrário, tem um governo que espalha, desagrega e com isso torna tudo mais difícil. A gente está vendo isso nos nossos dias atuais. Desemprego chegando a 30%, sobretudo na juventude. E essa crise social que a gente está vivendo é muito grave. Teve uma reportagem recentemente que mais de 10 milhões de pessoas no Brasil estão passando fome. E aqui em São José, eu sei que tem muita gente, porque eu tenho andado na nossa cidade, sobretudo nos bairros mais distantes, às margens do canal Extravasor, no fundo de vale. Então, a nossa situação é bastante preocupante. O que precisa é de um líder que saiba ouvir todos, inclusive os adversários, os diferentes, para a gente construir, a partir da solidariedade, um governo eficiente. Falando do cenário nacional, e a quarta pergunta. Em mandato anterior, era muito comum encontrar as lideranças, na época do governo federal do PT, andando em São José dos Pinhais. Era um período em que os senadores, os deputados federais, e a imagem que ficou é de que foi um momento importante para São José dos Pinhais, com essa ligação federal, mas que não trouxe efetivamente o desenvolvimento e as críticas de um governo que teria, digamos, ficado com a imagem arranhada. Como que o senhor vê esse período que o senhor participou como secretário da prefeitura e essa ligação, né, do seu partido e as críticas? Sim, eu sou o único candidato de oposição ao governo Bolsonaro e o único candidato da esquerda. No período que fomos aqui atuando junto na parceria com a prefeitura, nós tivemos muita coisa realizada pelo governo federal. Você só olhar para a cidade, nós tivemos a construção de 10 CMEs, nós tivemos a obra do Rio Ressaca, nós tivemos 100 milhões de investimentos no aeroporto Afonso Pena, nós tivemos o viaduto que liga São José ao Boqueirão, nós tivemos uma série de obras espalhadas pela cidade, as trincheiras da nossa cidade, as principais construídas nos últimos anos, inclusive uma inaugurada recentemente. O alargamento e a reforma da Avenida das Torres, tudo isso foi feito com dinheiro do governo federal, do governo Lula e Dilma.
E infelizmente a nossa população, motivada por muita mentira que é espalhada, e eu até compreendo as pessoas que muitas vezes nos atacam, não tem as informações e não sabe da verdadeira política. E a disseminação de fake news, sobretudo nas últimas eleições presidenciais, foi fundamental para esse clima de ódio que existe no Brasil. Nós queremos um país da solidariedade, da fraternidade, da amizade, do churrasquinho de final de semana, e isso a gente não vê mais. O que a gente vê são, inclusive, pessoas dentro da mesma família se degladiando por causa de um modelo de política que está sendo muito ruim para o Brasil. O político tem que ter a grandeza de acolher os derrotados e somar forças para transformar os lugares. E nós vamos fazer aqui em São José dos Pinhais, governando com todos que tenham boas ideias e governando com todos que querem o melhor para a nossa cidade. Candidato, qual a sua avaliação sobre os seus 7 concorrentes a prefeito de São José dos Pinhais? Respeito todos. Dentro do processo democrático, a gente constrói, eu tenho dito que quando a gente troca uma bicicleta por uma viola, você pega a viola, o outro pega a tua bicicleta. Quando a gente troca ideias, cada um vai embora com 2 ideias. Eu tenho dito, inclusive, que tenho agradecido os nossos concorrentes que estão aderindo às nossas ideias. Vejo muitas delas já sendo divulgadas. Eu fico feliz, porque é muito fácil você saber se a ideia é ou não. É só ir lá no registro, no Tribunal Regional Eleitoral, e você vai ver o plano de governo que foi registrado. Quando você olha para o plano de governo do Estuzata, está lá registrado, olha para o nosso concorrente que não está registrado e ele está falando o que está no meu plano de governo, então ele já ocupou a nossa ideia. Não tem problema. Eu respeito todos, né? Então eu desejo a todos que estejam concorrendo boa sorte, independente do resultado, e eu vou contribuir com a minha vitória, ou se ela não vier, eu vou estar oferecendo a minha contribuição como cidadão de São José e com as minhas ideias para aqueles que quiserem incorporá-las e transformar a nossa cidade. Candidato, São José dos Pinhais tem a sua arrecadação basicamente baseada em 4 montadoras multinacionais, sendo um setor que nas próximas décadas não terá o mesmo poder de geração de empregos e impostos. Qual a sua visão em relação às oportunidades e o que pode ser inovado em São José dos Pinhais na área industrial, de serviços? Nós temos muitos projetos para atrair empresas. Um deles é o corredor de oportunidades. Vamos saber o que está passando aqui nas nossas BRs, descobrir qual que é a mercadoria e tentar atrair para cá essas empresas. Nós também temos no nosso plano de governo outras situações, mas eu vou resumir porque eu sei que o tempo é curto. Mas o que vai dar eficiência, principalmente nesse momento que vai reduzir a arrecadação, é a criatividade para superar essa situação. Por exemplo, na época que eu fui secretário do Trabalho, nós fazíamos qualificação profissional usando as máquinas da prefeitura. Isso possibilitou que um curso de R$ 8.500 fosse feito por R$ 2.500. Nós utilizamos os laboratórios das nossas escolas que ficavam fechados à noite e um curso de inclusão digital, parceria com o Senac. De R$ 400 eu fazia por R$ 25. São com essas iniciativas criativas, eficiência, tirar esse monte de parente na prefeitura que só quer morder e vamos fazer uma gestão com muita criatividade, muita economia para dar conta dessa nossa crise. Sobretudo iniciativas para gerar emprego e renda para a nossa população. Nós temos a Lei da Economia Solidária que nós construímos quando fomos secretários e outros instrumentos que a gente pode fazer, fomentar, inclusive com frente de trabalhos para as obras de infraestrutura da cidade para superar a crise, com criatividade e honestidade na gestão. Penúltima pergunta, candidato. O Covid-19, a maior pandemia do século XXI, a sua visão sobre o cenário local em relação a essa questão que afetou a todos aqui em São José dos Pinhais, Brasil e o mundo. Prezado Marcos, eu tenho 53 anos, destes 53 eu devo ter estudado uns 28, 30 anos. Eu aprendi que a gente deve seguir a nossa evolução. A ciência será pautada e a partir das decisões científicas, a gente vai balizar as nossas decisões. Não adianta ficar falando contra a vacina, pelo amor de Deus. E a polio?
se não tivesse a vacina. As outras doenças, sarampo, as outras todas, inclusive com doenças que estão sendo voltando, inclusive por essa comunicação errada. Negar a ciência, negar os parceiros comerciais. Então, tudo isso no nosso governo será tratado de forma científica. Aonde a ciência apontar que é relevante atuar, nós vamos atuar com consciência, transparência, dialogando com a comunidade, inclusive com um instrumento que nós vamos criar chamado Super Conselho, onde todas as políticas da cidade, num único lugar, vamos eleger as prioridades para o prefeito executar, combinando com toda a sociedade. Palavra livre, candidato a prefeito Adilson Stuzata. Eu sei que a gente está numa situação bastante difícil. É só você olhar para as ruas. Nossa cidade, que é uma das piores em arborização, agora na época da eleição virou uma floresta de bandeiras. A nossa campanha é uma campanha humilde, sobretudo nessa questão mais do dinheiro mesmo, que a gente vê circular nos vídeos por aí. Nossa campanha é construída a partir de ideias, valores, contribuições da comunidade. E eu tenho certeza que se a população tiver um tempinho para dar uma olhada nos nossos planos de governo, nas nossas páginas sociais, nas propostas que nós registramos em cartório para dar certeza da execução, o povo vai fazer a virada agora nesses últimos dias da eleição e a gente vai vencer essa eleição. E aproveito para pedir o voto no 13 para o Stuzata e no 13 para os vereadores. 13 confirma, 13 confirma. 2 vezes.